começar a leitura. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada parábola. Grifa isso. Para construir o gráfico de uma função quadrática, podemos atribuir valores à variável x, calcular os respectivos valores de y e marcar os pares ordenados x e y no plano cartesiano. Aí ele dá lá um exemplo, né? Então, ele tem: vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí ele fala assim: a tabela a seguir mostra alguns pontos pertencentes ou que pertencem ao gráfico dessa função. Então, igual nós criávamos uma tabela para achar o gráfico, para construir o gráfico da função do primeiro grau e da função afim, a gente vai fazer igualzinho aqui, não muda nada, tá, gente? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos construir a tabela, né? Na nossa tabela vai ter os valores de x, que nós vamos atribuir, e f de x. Nesse caso aqui, quem é a função de x? É o x ao quadrado menos 2x menos 3. Certo? Aí eu vou atribuir valores de x. É interessante que eu atribua valores negativos e valores positivos. Posso sempre atribuir os mesmos valores? Pode, tá, galera? Trabalhem com valores, por exemplo, trabalhem sempre com os mesmos valores quando vocês forem construir gráfico, tá? Porque para construir gráfico a gente tem que construir uma tabela antes. Então, procurem trabalhar com esses valores. Menos 2, menos 1, 0, 2 e 1. Então, agora, eu vou substituir o x, né, na minha função. Com quais valores? Com esses valores que eu atribuí aqui. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. X ao quadrado menos 2 vezes o valor de x menos 3. X aqui, ó, é menos 2. Menos 2, menos 2. Aqui, x ao quadrado menos 2 vezes o valor de x menos 3. X ao quadrado menos 2 vezes o valor de x menos 3. Eu estou colocando em parênteses todos eles, até os que eu não precisava, que nem aqui o 0 eu não precisava, para vocês verem, para evidenciar que é o termo que eu atribuí aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, ao quadrado menos 2 vezes o valor de x menos 3, ao quadrado menos 2 vezes o valor de x menos 3. O valor de x aqui é menos 1, 0, 0, 2 e 2, 1 e 1. Vamos calcular aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Eu tenho uma base negativa, mas o meu índice é par, então ele vai ser positivo. Isso daqui vai dar mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4 mais 4, que vai dar 8, menos 3, que é igual a 5, certo? Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2. Mais 2. Mais 1 vai dar 3. Menos 3 é igual a 0. 0 elevado a 2
0 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 3, isso aqui é igual a 0 menos 0 menos 3, menos 3. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Menos 4 menos 3. Isso aqui é menos 3, porque esse dá 0. 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 3. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 3 vai dar menos 4. Então, galera, eu tenho valores e pares ordenados. Eu vou anotar aqui embaixo os pares ordenados para a gente poder construir os gráficos, tá? Então, eu tenho, quando x vale menos 2, o y vai ser 5. Esse é um par. Quando x vale menos 1, o meu y vai ser 0. Quando x vale 0, o meu y vai ser menos 3. Quando x vale 2, o meu y vai ser menos 3. Quando x vale 1, y vale menos 4. Certo, gente? Até aqui tá tudo bem? Sim. Sim. Tá. Aqui, por enquanto, não tem nada novo, tá? Criei a tabela, atribuí valores a x. A única novidade aqui é que nós temos x ao quadrado e x. Antes nós só tínhamos 2x menos 3, tá certo? Vamos construir esse gráfico agora. O meu exemplo, eu usei a mesma equação, mas eu atribuí valores diferentes do livro, tá, gente? Então, não é a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho o meu eixo Y, o meu eixo X. Eu tenho, no Y, o meu gráfico tem que ir do 5 positivo até o menos 4. Lembrando que aqui nos pares vocês têm que saber que primeiro vem o X, depois o Y, tá? Sempre nesta ordem. Então, eu vou marcar os pontos. Esse carinha aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O primeiro par que eu vou marcar aqui no meu gráfico é o menos 2 do x e 5 do y. Menos 2 e 5. Esse ponto está aqui, é o menos 2 e 5. Agora eu vou marcar o segundo ponto, é o menos 1 do x e o 0 do y. Então, esse ponto está aqui, ó, menos 1 e 0. Ele está em cima do eixo x. Esse ponto é o 0 do x e o menos 3 do y. Menos 3 e 0. 0 do x e menos 3 do y. Esse ponto está em cima do meu eixo y, porque a coordenada x é 0. Agora eu vou marcar esse ponto. 2 do x e menos 3 do y. 2 do x e menos 3 do y. 2 e menos 3. Agora, eu vou marcar este ponto. Vamos ver se com esses pontos que eu atribuí vai dar.
Menos 2, menos 1, 0. 1, 2, tinha que dar. Agora eu vou marcar o ponto 1 do x, deu certo. 1 do x e menos 4 do y. É esse ponto aqui, ó. Seria interessante que eu tivesse feito, que eu tivesse atribuído mais um. Que eu tivesse atribuído, por exemplo, 3 números negativos e 3 ou 4 positivos, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar os pontos que eu marquei, ó. Repara que o meu ponto é uma curva, né? Então, ele é decrescente. Quando ele chega no ponto 1 e menos 4, que é esse carinha aqui, a minha curva muda o sentido e ela começa a ficar crescente. Se eu tivesse mais algum ponto, se eu tivesse atribuído mais valores, essa minha curva ela ia continuar subindo, igual tá aqui no livro, ó, galera. Tá vendo? Olhem a do livro. A do livro, ela decresceu, aí ela chegou nesse ponto, que é o ponto 1 e 4. Esse ponto recebe um nome, ele chama-se vértice da parábola, tá? Depois disso, ela começou a mudar o sentido, ela era decrescente, agora ela começa a crescer, a subir novamente. Então, repara que é uma curva, né? O meu ficou meia curva. Por que meia curva? Por causa das quantidades de números para x que eu atribuí na minha parábola, tá certo? Sim. Entenderam isso aqui, galera? Sim. O importante aqui é que vocês tenham visto que o modo de fazer é o mesmo. Fui lá, criei uma tabela, valor de x, valor de f de x, atribuí valores a x, substituí na função que ele me deu, e a partir daí eu vou ter os pares ordenados e vou colocar no gráfico. A mesma coisa, só que ele é de forma diferente, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos olhar esse gráfico aí. Vamos olhar o gráfico da apostila. O ponto onde eu tenho 1 do x e menos 4 do y, que é onde a minha parábola é o centro da minha parábola, né? A partir daqui ela começa a mudar de sentido. Esse ponto chama-se vértice da parábola. Então, é o vértice da minha parábola. Marca aí com marca-texto o vértice da parábola. Pinta também no quadrinho, onde está escrito o gráfico da função quadrática, é sempre uma parábola. Com o vértice da minha parábola, se eu traçar um... Deixa eu colocar aqui para a gente ver, para se assemelhar ao do livro, tá? Se no vértice da parábola eu dividir ela no meio, os mesmos pontos que eu tenho do lado esquerdo, eu vou ter do lado direito. Por quê? Porque existe uma simetria. Um lado é igual ao outro. Aí, esse traço, eu vou chamar de eixo de simetria.
Esse eixo de simetria mostra que a minha parábola tem um lado igual ao outro, tá? Vamos ver o que ele vai falando. A parábola é uma linha curva com eixo de simetria, que é sempre uma reta perpendicular ao eixo X. Grifa isso. Eu não entendi, você pode repetir? Está escrito na apostila. Não, Nós que eu não estamos escutei. lendo agora embaixo do desenho aqui, ó. Esse primeiro parágrafo aqui, eu quero que vocês grifem ele. Certo. Vamos continuar a leitura. Quando o eixo de simetria intersecta a parábola, define o ponto que é chamado vértice da parábola. Grifa isso também. Aí ele fala assim. Tem a fotinho do campo de futebol, fecha o microfone, gente. Aí. Seria muito bom que vocês colocassem o rostinho de vocês nessas fotos, viu, gente? Porque aí eu vou saber quem é quem. Porque letrinha, futebol, essas coisas não dá para adivinhar quem é. Não, mas eu mudei minha foto. Pra mim tá mostrando a foto do meu rosto. Quem é esse? É o Felipe, sou eu, pô. Felipe, sua foto é de um campo de futebol. Pra mim tá a foto dele, pro. Pra mim tá a um foto do campo meu de rosto. futebol. Ó, pra mim só quem tem foto é o Bruno e o Gabriel. Tá uma O foto resto do eu campo tô de futebol dando do aula Felipe, é pro... sério. Ó, eu tô dando que a gente aula pode- pro GG, que eu não sei quem é, pro GR, para uma parede, um sofá vermelho, para um campo de futebol. E o Pro, pra mim é mesmo, porque o Felipe tá com a foto do campo de futebol, né? Eita. Foto do É campo um de futebol. futebol. Consigo Seria mudar. legal que vocês colocassem a E foto esse de casal do campo de vocês. futebol que tá tirando foto de espelho é o Gabriel, viu? Tá bom. O Gabriel tem a foto dele. Eu tô vendo ele e o Bruno, só. O resto eu não sei quem é. Então é legal que vocês coloquem esse perfil, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar. Note que, no caso acima, GR sou eu. Tá bom, legal. Tá legal. É Guilherme Rodrigues, é isso? É, o Guilherme Rodrigues. Tá. Mas põe a foto, que é melhor. Tá bom, Ele Ele falou GR? sou eu, mas sou eu quem, doido? É o Guilherme Rodrigues, acabei de falar. Ai, Deus. Vamos lá, gente. Vamos voltar para a aula. Todo mundo que pôr foto vai ganhar um ponto, hein, gente? Ixi. Já tô com Quem já tem são 2 pontos. Não vou ficar de recuperação já, então. Então. Tá vendo? Foi esperto. Vamos lá. Note que, no caso acima, o eixo de simetria intersecta o eixo X no ponto 1, 0. Conseguem ver esse ponto 1, 0 aí? Conseguem localizar? Ele está no eixo X. Se você olhar o eixo de simetria, que é o verdinho, ele cruza o eixo X no ponto 1. Então, esse é o ponto 1, 0 que ele está falando, tá? E o vértice da parábola é o ponto 1 e menos 4. Vocês precisam deixar o microfone fechado, porque o barulho atrapalha a gravação e a aula. Obrigada, Gabriel. Vamos lá. Os pontos pertencentes ao gráfico são simétricos em relação ao eixo de simetria por, exemplo, 0 e menos 3 e 2 e menos 3. São simétricos.
Se eu pegar lá o ponto 0 e menos 3, ele está marcado no eixo Y, esse menos 3. Galera, a gente está analisando o gráfico e vocês precisam saber aonde estão esses pontos que eles estão falando, tá? Então, todo mundo olhando o gráfico com bastante atenção. Esse ponto 0 e menos 3, que ele fala que tem simetria com o ponto 2 e menos 3, o ponto 0 e menos 3 está bem em cima do Y, aqui embaixo, ó. E o que é simétrico a ele, simétrico quer dizer igual, esse simétrico está separado pelo eixo de simetria, é o ponto que está na frente dele, tá? É esse pontinho aqui, ó, que é o ponto 2 e menos 3, tá? Então, aqui é muito importante saber localizar cada ponto e a função de cada um. Por exemplo, esse aqui é o vértice da minha parábola. Eu tenho que saber isso, tá, gente? Vamos ver o que ele fala em observações. Lê pra gente, Bruno. Calma aí. Estudamos que o gráfico da função afim do primeiro grau é sempre uma reta. Isso significa que para traçar o gráfico de uma função afim basta definir dois pontos que pertencem a ele. Calma aí. Deste modo, se consideramos a função afim em uma forma genérica, f de x igual a x mais b, temos que seu gráfico pode ser traçado ao definir os pontos menos b sobre a, 0 e 0 e b, em que o gráfico com Intersecta o eixo x e y, respectivamente, como mostra o esboço ao lado. Isso não ocorre com as funções quadráticas, já que o gráfico é uma curva. Desse modo, quando mais pontos pertencentes ao gráfico foram determinados, mais preciso será traçado para parabolar. Bruno, você tem que treinar a leitura ainda, hein? Então, galera, aqui ele falou pra gente que o gráfico da função afim é uma reta e eu preciso de apenas 2 pontos, tá? Um ponto vai intersectar o eixo Y e um ponto vai intersectar o eixo X. Foi o que ele acabou de falar aqui e tá mostrando aqui, ó, tá? Aí ele fala que no caso da parábola, quanto mais pontos, quanto mais valores de x a gente atribuir, mais preciso vai ser o nosso gráfico. Vamos confirmar isso. Ó, eu atribuí o meu gráfico, ele veio só até aqui, né? O do livro, vamos ver a diferença. Eu atribuí, ó, 1, 2, 3, 4... 5 valores a x no exemplo que eu fiz. O livro atribuiu mais, ó. Ele atribuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores a x. O gráfico do livro, ó, ficou muito mais preciso do que o meu. O gráfico do livro formou uma parábola inteira. O meu formou um pouquinho mais de meia parábola, tá certo? Então, foi isso que ele quis dizer aqui embaixo. Grifa em observações, grifa onde ele fala, desse modo, quanto mais pontos pertencentes ao gráfico forem determinados, mais preciso será o traçado da parábola.
Puxa uma setinha aí, gente. E coloca aí, vamos colocar. Põe aí no cantinho. Exemplo. Então, escreve isso aí do lado desse quadrinho aí, observação. Então, quando você for criar a sua tabela, você vai trabalhar atribuindo esses valores para x, tá? E a partir daí você vai calcular a função de x. Tá bom, gente? Alguma dúvida aqui nessa página? Não. Tá. Não. Vamos ver o exemplo 2. Lá na página 132. No exemplo 2, ele fala assim: um especialista em pragas urbanas chegou à expressão H de T igual a 12T menos 3T ao quadrado, que descreve a altura em centímetros do salto de uma pulga em função do tempo em segundos. Vamos construir o gráfico dessa função. Para isso, atribuímos alguns valores para T e calculamos respectivos valores de H de T. Registramos esses valores na tabela, localizando os pontos T e H de T. No plano cartesiano, traçamos a parábola. Observe ao lado. Então, aqui ele atribuiu valores a T de 0 a 4. E aí ele calculou o H de T, né? Aí ele fala assim, ele vai começar a analisar o gráfico. Ele construiu o gráfico aí do lado esquerdo, ele marcou todos os pontos. Então, ele marcou o ponto 0, 0, que é esse primeiro lá na origem do gráfico. Depois, ele marcou o ponto, né? Aonde era T, no eixo T é 1, e no eixo H de T é 9, então ele subiu do 1 até o 9. Vocês conseguem acompanhar assim, olhando a apostila, sem eu desenhar na lousa? Sim. Acho que sim. Tá. Acho que sim. Então, vamos lá. Ele subiu o ponto, né? Esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o 1 e o 9. Aí, depois, ele tem o outro ponto aqui, ó. O 2 e o 12. O 2 do eixo T. Aonde era o eixo X, ele chamou de T. E aonde era o meu eixo Y, ele chamou de H de T, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o par 2 e 12. Ele veio aqui no eixo T, né? Subiu até o 12 do eixo Y e marcou o ponto aqui, ó, 2 e 12. Depois eu tenho o próximo ponto, que é o 3 do T e o 9 do H de T. Então, tá aqui, ó, o 3 do T, ele subiu até o 9 do H de T, que é esse daqui, ó, e marcou o ponto. Estão enxergando, galera, eu mostrando aqui a apostila? Sim. Tá. Tô vendo sim. Depois tem outro ponto, que é o 4
e o 0. Esse 4 vai ser marcado no eixo T. Por que no eixo T? Porque o H de T é o correspondente dele é 0. Quando um é 0, eu marco em cima do gráfico do outro que tem o número. Então, quem tem o número aqui é o eixo T. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar o ponto 4, 0, tá? A partir daí, o que ele fez? Ele juntou os pontos. Ajuntou os pontos e construiu uma curva. Essa curva recebe o nome de parábola, tá? Então, ele desenhou uma parábola. Repara que essa parábola é diferente da outra. Essa parábola é toda virada para baixo, a outra era toda virada para cima. Lembram disso? Nesse caso aqui, ó, a parábola, cadê? Não é aqui, é aqui, ó. Nesse aqui, a nossa parábola era toda para cima. Esse aqui, a nossa parábola, tem a abertura para baixo, ó, tá? Aí, o que ele fez? Ele achou o vértice da parábola e traçou o eixo de simetria, tá? Esse lado tem as mesmas medidas desse lado. Quem mostra isso? O eixo de simetria, tá, gente? Vamos terminar de ler o texto aqui que ele foi mostrando, né? Aí ele fala assim, ó, observe que nos primeiros 2 segundos do salto, a pulga está subindo. Nesse trecho, a função é crescente. Nos 2 segundos seguintes, a pulga está caindo. Então, nesse trecho, a função é decrescente. Igual eu falei lá do outro lado, só que do outro lado era inverso, né? Repara que aqui, ó, onde ele fala os primeiros 2 segundos, é entre o ponto 1 e o 2, ó. É aqui. Então, entre esse ponto, a pulga pulou e subiu. Aí ela chegou aqui no vértice. O vértice é o ponto máximo da altura que ela chega, né? Depois disso, ela começou o quê? A descer. Aí, se ela for pular de novo, passa os 2 segundos, ela dá um outro salto. Aí, depois ela desce. Aí, ela sobe. Aí, ela desce. Então, o salto dela é crescente até um determinado ponto. Depois, ele passa a ser decrescente. Ele vai descer. Entenderam isso, gente? Sim. Então, a minha parábola, ela é sempre crescente? Não, ela tem um intervalo. Num determinado momento, ela é crescente, depois ela é decrescente, tá? Vamos ver aqui, ó. Coordenadas do vértice. Podemos determinar algebricamente as coordenadas x do vértice e y do vértice da parábola, correspondente à função definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c pelas expressões. Esse xv é x do vértice. Então, puxa uma setinha aí, assim, ó. Faz uma setinha e escreve x do vértice. Depois, do outro lado, tem lá YV. Puxa uma setinha e escreve Y do vértice. Então, agora aqui nós vamos calcular o X do vértice e o Y do vértice. Tem uma fórmula. Para eu achar o X do vértice, eu vou fazer menos B sobre 2A. Então, é igual a menos B sobre 2A. O Y do vértice é igual à função de X do vértice. Aí ele fala assim, observe que a ordenada Y do vértice é obtida substituindo o valor de X do vértice na lei da função.
Aí ele coloca lá no quadrinho azul as coordenadas do vértice do gráfico de uma função quadrática definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c são x do vértice e y do vértice igual a menos b sobre 2a, vírgula, f de x do vértice. Grifa tudo isso. Agora, vamos ver num exemplo que raio que é isso de x de vértice e y de vértice, tá? Vamos ver um exemplo aqui do que ele colocou na apostila. Vamos fazer junto aqui. Então, nós temos aqui, ó. Vamos calcular as coordenadas do vértice da parábola correspondente à função definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, ele me deu uma função quadrática. Aí ele fala assim, nessa função temos a igual a menos 2, b igual a menos 3 e c igual a 4. O que que ele fez? Ele só evidenciou os coeficientes, os números. Então, a é menos 2, b é menos 3 e c é 4. Então, esses carinhas são os coeficientes. Para eu achar o x do vértice, tem uma fórmula. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Eu vou simplesmente substituir o meu coeficiente b e o meu coeficiente a, tá? Então, aqui, ó, x do vértice é igual a... Quem é b? Menos b é menos 3. Sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 2. Menos com menos vai dar mais 3. Mais com menos vai dar menos 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui é menos 3 quartos. X do vértice é menos 3 quartos. Achei x do vértice. Agora eu vou calcular o y do vértice. O y do vértice é a função de x do vértice. Então, aqui, y do vértice é função de x do vértice. O que que eu vou fazer aqui? Aonde eu tenho os valores de x, eu vou substituir pelo x do vértice que eu achei. Posso apagar aqui, gente, o x do vértice? Pode. Vocês entenderam como eu achei o x do vértice? Entenderam aqui, gente? Sim. Só substituir a fórmula, tá? Mais nada. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Ele fala que y do vértice é igual à função de x do vértice. Então, eu tenho a minha função de x, que é essa daqui. Agora, eu vou fazer a função de x do vértice. Então, é 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 4. Aonde tem x, vai ser o valor de x do vértice, que é igual a menos 3 quartos. Então, 2 vezes menos 3 quartos elevado ao quadrado
menos 3 vezes 3/4 mais 4. Entenderam, gente? Sim. Sim. Felipe, entendeu? Sim. Tá. Então, galera, repara que eu substituí o valor de x na minha função pelo valor de x do vértice que eu encontrei substituindo a fórmula, tá? Agora é só resolver isso aqui. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, e é positivo porque a minha base é negativa, mas o meu expoente é par, menos 3 vezes 3, 9/4, mais 4. Tá aqui na nossa apostila, ó, gente. A resolução tá aqui, ó. Essa parte que eu fiz na lousa até aqui tá aqui, ó. Então, vamos acompanhar agora pela apostila, tá? Então, o que que ele fez? Ele tem lá 2 vezes 9, né? Menos 2 vezes 9/16. Aqui é negativo, ó. Esqueci de colocar, ó. E a minha função aqui é negativa, tá? Então, menos 2 vezes 9/16 mais menos 9/4. Calma aí que eu coloquei menos. Por que que eu coloquei menos? Menos 3x, menos 3x. Aqui é menos 3/4, ó. Então, aqui vai dar mais. Menos 3/4, porque o valor de x do vértice é menos, tá, gente? Eu não tinha colocado o sinal aqui. Mais 9/4 igual a 4. Então, o que que ele fez aí? Ele tirou o MMC. Estão acompanhando pela apostila? Sim. 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 Aí ele vai tirar o MMC aqui, ó. De 8, né? E 4. O MMC. Aí ele trabalhou com o MMC em todo mundo que estava ali em cima e achou que o resultado é 41/8. 41/8 não dá para fazer nada, não dá para simplificar. Ele achou aí o x do vértice, que é menos 3/4, e ele achou o y do vértice, que é 41/8. Tá certo, galera? Era relacionado Alguma dúvida? e durante o reinado da DPI, Não. Dúvida, gente? Não. Tá. Eu quero que vocês comecem a fazer os exercícios da página 133, ele pagou na cruz, Tá bom. o 1 e o 2. Tá. Se tiverem dúvida, me chamem, porque a gente vai comentar juntos, para depois vocês poderem fazer o do caderno extra, tá? Tá. Vamos lá, vamos começar.
Antes de fazer o exercício 1, leiam o que ele dá de exercício resolvido e a explicação dele. Aí, se vocês não entenderem, nós vamos fazer o A do exercício 1 juntos. Estão conseguindo, gente, raciocinar o primeiro? Sim. 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 Então, Sim. tá bom. Quando vocês terminarem o primeiro, vocês me avisem que a gente já faz a correção, tá? Tá bom. Tá bom, pronto.
Pronto, terminei. Tá bom, vamos esperar os outros. Pronto, Pro, acabei. Tá bom. Fizeram o A e o B? Sim. Então vamos parar Sim. aí. Vamos dar uma olhadinha no A e no B, tá? Então, nesse exercício, ele pede para a gente achar o valor de T, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que partir de um princípio. No caso aqui, eu vou partir do vértice da minha parábola. Esse carinha aqui, ó, é o vértice da minha parábola, né? O vértice da parábola está no ponto 6, 0. Então, eu tenho que achar o valor de T. Então, eu vou fazer aqui, ó, a partir do vértice, eu vou subtrair o T. 6 menos T. Então, 6 menos T, por quê? Porque o T está bem abaixo do ponto 6. Então, eu vou subtrair T de 6, certo?
Aí, isso daqui vai ser igual. Partindo do vértice, eu tenho 2 pontos. Eu tenho o que vem antes de 6 e eu tenho o que vem depois de 6. Por enquanto, eu só escrevi o que vem antes de 6. Se esse cara vem antes, ele é subtraído, né, do carinha que está aqui. Então, 6 menos t. Agora tem o cara que vem depois, né? O que vem depois é a segunda parte da minha equação. Então, eu vou olhar este ponto aqui que veio depois de 6. 14 menos 6. A partir daqui, eu vou resolver a minha equação. 14 menos 6. Então, 6 menos t é igual a 14 menos 6, que vai dar 8. Menos t é igual a 8 menos 6. T não pode ser negativo, então vou multiplicar todo mundo por menos 1. T é igual a menos 8 mais 6. Portanto, T é igual a menos 2. Chegaram neste resultado? Sim. Sim. Que bom! Parabéns! Vamos resolver o B. O B, eu vou de novo partir do vértice aqui da minha parábola. Então, eu tenho o ponto menos 3. Esse cara vem antes. Então, eu vou subtrair. Menos, que ponto é esse? Menos 11. Essa é uma parte da minha equação. É a parte de quem vem antes. Agora tem a parte de quem vem depois. Então, eu tenho T, né? E o 3 que vem antes de T. Então, menos 3. Estão entendendo como eu estou montando isso? Sim. Sabe que negócio? Sim. Então, agora ó, eu vou resolver. Menos 3, menos com menos vai dar mais. Isso daqui é igual a T, menos com menos vai dar mais. Mais 11 menos 3 vai dar 8. Que é igual a T mais 3. Esse carinha vai passar para o outro lado. Então, T é igual a 8 menos 3. T vai ser igual a 5. Chegaram nisso, galera? Esse não. Mas entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Tá. Então, corrijam ele. Eu vou olhar o meu vértice e vou analisar os pontos que são simétricos a ele, tá, gente? Que nem no caso aqui, o 11, o menos 11 e o T, tá, galera? A partir daí, eu vou escrever os números que são maiores, né? Que nem menos 3 é maior que 11. T é maior que menos 3. Por isso que eu faço T menos 3. Por isso que eu faço menos 3, que é o vértice da minha função, menos 11. Tá bom?
O C e o D, vocês já fizeram? Todos? Sim. Já. Então, vamos corrigir também, tá? No exercício 2 aí da apostila, vocês vão aplicar a fórmula e achar o x do vértice e o y do vértice, tá? No C, eu tenho esse desenho aqui, ó. Y, x. Aí eu tenho aqui menos 9. Menos 4. E o ponto T. No D, Y, X, 3, 9. E o ponto T. Aqui, no caso, é o vértice, né? Aí, galera, aqui eu vou olhar os dois pontos simétricos, menos 9 e menos 4. Então, eu vou começar pelo vértice da minha, aqui, ó. Vamos começar por esse lado da simetria, ó. Aqui vai dar a minha primeira equação, depois esse outro lado vai dar a minha segunda equação. T é maior que menos 9. E menos 9 está para baixo, então ele tem que ser subtraído de T. Então, T menos 9 vai ser igual a menos 4 é maior que T, tá? Ele vem antes, ó. Então, vai ser menos 4 menos T. Montaram dessa forma, gente? Montaram a equação Não. dessa forma? Não, esse aí não. É. Aí, vamos lá. T menos com menos vai dar mais 9, que é igual a menos 4 menos T. T, esse carinha que é menos T passa para cá, vai ficar mais T, que vai ser igual a menos 4 menos 9. Vou continuar aqui, ó. 2T vai ser igual a menos 13. T vai ser igual a menos 13 dividido por 2. Não dá para fazer nada. T é igual a menos 13,5. Agora eu vou analisar o gráfico D. Então, eu tenho aqui, ó, o meu T. Então, aqui está o meu eixo de simetria. Esse lado vai dar origem a uma equação. Esse lado vai dar uma origem a outra equação, tá? E o sinal de igual por quê? Porque esse lado é igual a esse, eles são equivalentes, tá? Então, aqui eu vou escrever essa equação, ó. T é maior que 3. Estão entendendo como eu faço para analisar, galera? Sim. Tá. Então, aqui vai ser, ó, T menos 3. Por que menos 3? Porque o 3 vem antes. Vai ser igual a 9 é maior que T. Então, vai ser 9 menos T. T menos, passa para cá, vai ficar mais T, que vai ser igual a 9 mais 3. T
T mais T vai dar 2T, que vai ser igual a 12. T vai ser igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Certo, galera? Alguma dúvida aqui? Não. Não, pô. Entenderam como eu analisei o gráfico e construí as equações? Eu tenho um modo de raciocinar, né? Eu tenho o eixo de simetria, tudo que vem antes do meu vértice, tudo que vem depois do meu vértice. E aí aqui eu vou colocar quem é maior desse lado. T é maior, né? T é maior que 3, então o 3 tem que ser subtraído de T. Quem é maior desse lado do meu eixo? O 9, então o T tem que ser subtraído do 9, tá certo? Então é isso, galera. Eu vou passar exercício lá no Schools. A hora que terminar o período de aula, não esqueçam de ir no Schools para ver a lição de casa, tá bom? Amanhã a gente não tem aula, então bom fim de semana para vocês, tá? Obrigado pra você também. Tá bom pra você também.